Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 1 e 2, 10 e 12. Versículo 1 e 2. Depois versículo 10 e versículo 12. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Senhor Jesus Cristo, ao falar do fim dos tempos, ou princípio das dores, Jesus ele falou sobre muitas coisas. Ele disse que no final dos tempos, nesses últimos dias, haveria pessoas que apareceriam dizendo-se o Cristo. E eles enganariam muita gente. Jesus também falou que vocês vão ouvir rumores de guerra, guerras. Vocês vão ouvir sobre fome. Vocês vão ver sobre muitos conflitos. Nação contra nação, reino contra reino. E Jesus vem falando do fim e também sobre o princípio das dores. Vocês vão ouvir sobre terremotos que atingirão cidades, milhares morrerão. E todos esses acontecimentos, mas aí ele diz, mas ainda não será o fim. Jesus também falou sobre os falsos profetas. Vai aparecer muitos falsos profetas aparecerão. Pessoas dizendo que Deus falou com eles. Pessoas dizendo coisas que Deus não falou. Vão aparecer muitos mesmo. Jesus também alertou sobre o livro de Daniel, que vai aparecer o abominável. Vai chegar ele. Jesus vem falando a parábola da figueira, para que nós venhamos a vigiar os tempos, as estações, a nossa vida. Jesus ele diz, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Jesus contou a parábola do servo bom, do servo mau. O servo bom é aquele que Deus achar fazendo todas as coisas que o seu mestre ordenou. Quem que é o servo mau? O servo mau é aquele que se dá por seguro, porque o seu senhor não volta. Então ele começa a beber, ele arruma um monte de companheiro, ele começa a viver a vida toda atrapalhada, ele começa a espancar todo mundo, e esse é o servo mau, que o Senhor chegará num dia ao qual ele menos espera. Mas Jesus, antes de falar todas essas coisas, e a palavra de Deus diz que Jesus saindo do templo,
Os apóstolos, os discípulos, eles ficaram encantados, maravilhados com a construção, o templo de Herodes. Nós ficamos encantados com muitas coisas. Há muitos templos, há muitas obras dos homens que chamam a nossa atenção, que encantam o nosso coração. Os discípulos encantados com aquilo, Jesus saiu do templo. E quando eles disseram, Senhor, o Senhor observou esse lugar? Jesus falou, observei. Eu vi. E quero dizer para vocês que não ficará pedra sobre pedra. Jesus não estava apenas falando que em mais 70 anos ou 80 anos, um exército romano cercaria Jerusalém e destruiria aquele lugar. Jesus está também falando sobre os fins dos dias, como eles serão, como que os homens serão, como que as pessoas vão se comportar, como vai ser de fato a vida deles. Então Jesus não está falando apenas sobre a questão da destruição de um templo, mas Jesus está indo além dessas coisas. A desconstrução daquilo que foi erigido sobre a areia. E por que que aquele templo vai cair? E por que, meus irmãos, que se de fato nós não tivermos um entendimento de sobre o que nós estamos construindo, isso vai cair sobre as nossas cabeças. Jesus disse, olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. E por que que Jesus falou isso? Marcos capítulo 11. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Versículo 15. Marcos, capítulo 11, versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombos. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam de um modo lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então por que que Jesus disse para os discípulos, saiu do templo, não vai ficar ali pedra sobre pedra. E aí a gente descobre por quê. Como é que aquilo foi construído? O propósito da construção daquele templo. Aquele templo não era para cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Aquele templo não era um lugar aonde ovelhas estavam. Jesus disse assim, a minha casa será conhecida como casa de oração, ou seja, para todas as nações, para todas as pessoas, para todas as etnias, sem acepção de ninguém. Mas na verdade, meus irmãos, o que tinha acontecido é que aquilo que foi construído sobre a areia não foi construído para ovelhas. Quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus não viu ali ovelhas.
Diferente daquela visão que Jesus tem quando a multidão segue ele com os barcos e os discípulos cansados, mesmo assim, Jesus ele para e diz assim, olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. Mas dentro do templo, Jesus não viu ovelhas, Jesus traduziu aquele lugar em um covil, e covil não é lugar de ovelha. Esse lugar em que nós estamos não é um covil. Isso daqui não é para juntar lobo, serpente, víbora. Não. Ursos, leões. Não. Isso aqui é um aprisco. E um aprisco é lugar de ovelha. E aí não é de se admirar que quando Jesus sai do templo, os discípulos estão encantados com aquilo. E Jesus disse, filho, isso vai cair. Porque foi construído sobre uma areia. Porque eles ouviram e nunca praticaram. Mas eles transformaram esse lugar, não num aprisco, mas num covil. Você não domestica lobo. Você não transforma bode em ovelha. Você não tem uma víbora na sua casa como um animal doméstico. Você não cria um leão dentro da sua sala. Você não põe uma serpente para dormir com você, porque ela vai te morder. Jesus olhou para aquele lugar e a tradução daquele lugar é covil. Este lugar aqui não é um covil. Evangelho de João, capítulo 10. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus por 2 vezes entrou no templo. E por 2 vezes ele fez a mesma coisa. Quando ele saiu, ele olhou para os seus discípulos, olha, esse lugar aqui não é uma casa de oração. Esse lugar não é um lugar onde tem ovelhas. Eu estou vendo um bando de pessoas aqui, movidas pelos seus desejos, pela sua cobiça, pela sua ganância, pelo seu egoísmo. Não ovelhas. Versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho de João, até o versículo 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aprisco. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Você precisa de um pastor ou de um conselho tutelar na sua vida, irmão? Quem precisa de tutor, Paulo diz aos Gálatas, que quem precisa de um tutor é porque ainda é menino, porque não sabe tomar as decisões. E tudo que faz errado. Quem precisa de pastor é aquele que já entendeu. É aquele que não precisa de um pastor para ter um bom culto. É aquele que não precisa de um pastor quando a coisa está feia. É aquele que precisa de um pastor quando ele precisa de um conselho. Quando ele vai tomar a decisão mais errada da vida, então ele pede um conselho.
Muitas vezes a gente não quer ter pastor, irmão. A gente quer um tutor. Talvez você não precise de um pastor, mas nesse aprisco tem um pastor. E esse pastor está aqui para pastorear a ovelha. Não lobo. Não uma víbora. Não um urso. Isso não é pastoreado. Não um bode. Esse lugar é um aprisco. Para este, versículo 3, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Pessoa que segue o seu próprio conselho não precisa de aprisco e nem de pastor, irmão. Você talvez precise de uma instituição na sua vida, não de um pastor, de um aprisco. Ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O lugar era para ser um aprisco. Mas Jesus, quando entrou lá por 2 vezes, ele não viu um aprisco. Ele viu um covil. E isso é uma coisa séria na nossa vida. Porque você vai ter que entender o seguinte: quem você é. Se você é uma ovelha ou não. E se o que nós estamos construindo aqui não é um aprisco, vai cair na nossa cabeça. E se a casa espiritual que você estiver edificando não for um aprisco, vai cair na sua cabeça. Jesus olhou e viu, olha, o que reina nesse lugar, nesse covil, são homens, são almas, movidas pelo seu instinto, não por uma natureza, por um instinto. Movidos por algo diabólico. Isso é o que diz Tiago 3,15. A sabedoria da terra é terrena, animal e diabólica. Os homens estavam lá no templo, mas eles não tinham nenhum apreço por alma nenhuma, por ninguém, a não ser pelos seus negócios, os seus lucros, a sua vida, os seus desejos, as suas vontades, o que eles queriam ou não fazer. Aprisco não é desse jeito. Então você precisa ver se você é uma ovelha, irmão. Porque se você está fazendo ainda o que você quer, você não é ninguém pastoreável.
Se dentro do covil, o único sentimento que tinha lá era de um hedonismo e também de um desejo de ganância, o aprisco tem que ser diferente, irmão. O aprisco é diferente. O aprisco não tem ninguém aqui buscando o que é propriamente seu. O aprisco não tem ninguém aqui usando a palavra de Deus para a satisfação do seu egoísmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Qual é, traduzindo na forma de linguagem, qual é o sentimento de um aprisco? Então, Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, no capítulo 2 e versículo 5, ele diz o que, irmão? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer saber o que rege um aprisco, irmão? É isso. O que rege uma ovelha, irmão? É isso. Qual é o sentimento de um aprisco? O mesmo sentimento do seu mestre. O mesmo sentimento do seu Senhor. Não é um egoísmo. Não é a satisfação dos meus desejos. Porque senão é covil e não aprisco, não é ovelha. O Senhor Jesus, Ele disse que muitos iam se escandalizar. Lá em Mateus 24. Muitos iam se escandalizar. Quando o apóstolo Pedro negou Jesus por 3 vezes, não foi Pedro que foi ter com Jesus. Foi Jesus que foi ter com Pedro. O Jesus podia, né? Se ele não vir falar comigo, não falo com ele. Vou ficar aqui. Se não vir aqui, também não vou lá. Não. O Jesus, o Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E não de um egoísmo e hedonismo, aonde você quer todas as pessoas te bajulando à sua volta. Isso é egoísmo. Ô Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus dá um conselho para ele. Apacenta o que, irmão? Ovelha. Jesus não mandou ele apacentar bode. Uma alcateia de lobo. Jesus, por 3 vezes, pediu para ele: apacenta as minhas ovelhas. O culto pode ser muito bom, irmão.
A mensagem pode ser muito boa. Os hinos, as músicas podem ser maravilhosas. Mas se isso não causa transformação na nossa vida, sabe o que vale isso? Nada. Muitos vão se escandalizar, trair, odiar. Uns aos outros. Se esse é só o princípio das dores, irmão, sinceramente, eu não quero nem ver o que vai acontecer nos últimos dias. Se esse é só o princípio, ódio, traição, uns aos outros. Segundo Timóteo, capítulo 3. Vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo que é levantado sobre a areia e não sobre a prática da palavra de Deus, vai cair sobre a nossa cabeça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. E por que o tempo vai ser difícil, irmão? Porque não vai ter comida? Não vai ter emprego? Não vai ter dinheiro? Não, irmão. O tempo não vai ser difícil por causa disso. O tempo vai ser difícil, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Não adianta nada, irmão. A gente vir no culto, achar que nós vamos trazer nossas famílias aqui, e que a gente vai colocar nossos filhos sentados nos bancos para ver se eles prestam. Nós não estamos aqui para isso, irmão. Para ver se eles não vão errar muito. Para ver se eles não vão cometer as besteiras que a gente cometeu na vida. Nós estamos aqui, irmão, para pregar o Evangelho, para que os nossos filhos tenham o arrependimento. E aí a gente vai tentando melhorar a vida deles. Vai colocando eles em escola boa, para estudar. E aí a gente acha que a gente está preservando eles. Mas se quando chegar lá em casa, lá dentro da sua casa, onde ele passa a maioria do tempo, ele não enxergar em você uma ovelha, não adianta ele sentar em banco de igreja. Porque você vai falar mal da igreja e ele vai estar ouvindo. Você vai falar mal do pastor, você vai falar mal de irmão, e ele vai estar ouvindo. Ele vai ver o seu egoísmo, o seu rancor, o seu ódio. E ele vai estar lá, vendo? Sabe o que ele vai virar, irmão? Um egoísta. Um egocêntrico.
uma pessoa que vive para ele mesmo. Quando a gente ensina a verdade para os nossos filhos, é bem provável que eles não vão ser nada daquilo que a gente quer que eles sejam. É bem provável que eles não vão ganhar todo o dinheiro que talvez a gente pensa que queria que eles ganhassem. É bem provável que eles não vão viver tanto tempo assim. Mas é bem provável que eles vão iluminar muita vida. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Sabe aonde nossos filhos passam mais tempo, irmão? Em casa. Lá em Goiânia, há um mês atrás, acredito eu, numa escola particular, se fosse um tiroteio na favela, então a notícia do jornal seria: mais um tiroteio na favela. Mas como o tiroteio foi dentro de uma escola particular, onde os pais pagam caro para que seu filho estude lá, houve um grande desespero. E agora? E aquele lugar não foi marcado somente pela a morte e uma violência de meninos de menos de 15 anos de idade, com um ódio um do outro. Aquele lugar foi marcado porque aqueles meninos eram irmãos em Cristo. Seus pais frequentam igreja. Irmãos em Cristo Jesus que se odiavam. E a única coisa que restou para um menino de menos de 15 anos foi levar uma arma, matar 2 e ferir mais um punhado. E nós vamos alimentando esse ódio e essa maldade. Até o ponto de um dia entrar alguém com a arma aqui. Eu não gosto de você, por isso não vou lá. Isso não é coisa de ovelha, irmão. Você não precisa de aprisco. Jesus, na cruz, não desejou a morte daquelas pessoas. Jesus não orou e disse assim: Pai, mata todos eles. Não. Isso não é coisa de ovelha. Irmãos em Cristo se matando.
qual é a resposta dos reprovados do reino de Deus? Em teu nome. É em nome de quem que nós estamos odiando? É em nome de quem que nós estamos desejando a morte? É em nome de quem que nós estamos dizendo assim, não vou mais lá porque não gosto de fulano e beltrano? É em nome de quem, irmão? Mas isso não foi o que o nosso mestre nos ensinou. O nosso mestre não nos ensinou isso. E esse pastor que vos fala, muito menos. Então você precisa ver se você é ovelha, irmão. Se você precisa de aprisco, de pastor. Eles vão dizer, em teu nome, fizemos muitas coisas. No texto que nós lemos de Mateus 24, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quantos, irmãos? Quase todos se esfriará. Por causa da iniquidade. Aí você nota que um aprisco, ele não produz iniquidade. Mas um covil, sim. E por causa da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O primeiro irmão que foi morto, ele não foi morto por causa de uma briga de torcida, irmão. Ele não foi morto no final de campeonato. Ele não foi morto numa briga de gangue. Ele não foi morto, irmão, por causa de uma disputa religiosa. Se ele era muçulmano, se ele era hindu, e se o outro era evangélico. Gênesis capítulo 4. Nós vamos descobrir uma coisinha ali. Espero em Deus que todos os queridos aqui já saibam disso. Porque então não será novidade para nós. Gênesis capítulo 4. Versículo 5. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Você já viu aquele tipo de pessoa, irmão, que qualquer coisa que você fala para ele está nervoso, irritado, já mostra os dentes? Aí Deus perguntou para Caim, Caim, por que você está irritado assim, Caim? Você está desse jeito? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ponto e vírgula. Sabe contra quem o nosso desejo é, irmão? O que está escrito aí na Bíblia? Contra ti será o teu desejo. Você sabe contra quem é o desejo nosso, irmão? Contra nós. Então, por isso que quando a gente não ama, a gente tem um desejo muito grande, uma cobiça. E quando a cobiça não é correspondida, nós ficamos de sobremaneira irado. Aí, o irmão que não podia matar Deus, porque Deus era um objeto de desejo para que as suas vontades fossem feitas, mas como eu não posso matar Deus, eu posso matar quem? O irmão. Posso matar ele. Então a única coisa que temos dentro do nosso coração é muito desejo e será contra nós. O teu desejo será contra você, Caim. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. Jesus não amou só aqueles que ele achava que era bom. Jesus amou a todos. Jesus não desejou a morte de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte daquele que não o conhece. Deus não se alegra com a morte da pessoa que não conhece Ele. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que não o conhece. Então esse Abel não foi morto porque tinha bullying. Ele não foi morto por causa da cor da sua pele. Ele foi morto porque ele tinha um irmão que não amava ele. Só tinha muito desejo, muita cobiça. E quando a cobiça, o desejo não foi correspondido, a gente então se acha no dever de mandar o irmão para onde? Para o inferno. Nós somos empoderados a fazer o quê? Então Deus faz uma pergunta para o Caim. Caim, vou fazer uma pergunta para você. Aonde está o teu irmão? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Se você só for movido por desejo, Mateus capítulo 18.
Uma ovelha precisa de aprisco. Um bode de canga. Um lobo seguiu seus instintos. Mas uma ovelha de um aprisco e de um pastor. Capítulo 18, versículo 12. Que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Ovelha precisa de pastor. Quem não é ovelha, não precisa de pastor. Você pode precisar de qualquer outra coisa, menos de um pastor e de um aprisco. Vamos encerrar lendo o Salmo 100. Salmo 100. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aonde a gente quer estar, irmão? Num aprisco ou num covil? A força do querer de cada um é o nome daquela novela. De cada pessoa que tinha o desejo de, no final de todas as contas, fazer a sua vontade. A força do querer de cada um. É lógico que isso não foi colocado lá na televisão, né? Eles não vão colocar isso lá. E para você ver como que o egoísmo é tão grande, repercutiu em tudo quanto é notícia. Uma moça casando com ela mesma. Isso é o simbolismo do hedonismo e do egoísmo. É o quanto custa você fazer a qualquer preço o seu desejo. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. O salmista, no Salmo 143, ele diz assim: Senhor,
ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor. Um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Filho, você vai lá naquele mundo lá. As pessoas ali, filho, elas vão te odiar. Elas vão te trair. Você vai falar uma coisa, eles vão entender outra. Mas entrega a vida pelos seus irmãos. Entrega a vida por eles, filho. Pai, no dia mais angustioso, Pai, se o Senhor quiser, Pai, passa de mim o cálice, suando gotas de sangue. Mas seja feita, Pai, a tua vontade. Entrega a vida por eles, filho. Eles não vão entender o que você vai falar para eles. Eles vão detestar você. Eles vão te trair. Eles vão cuspir em você, filho. Mas entrega a sua vida. Foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pastoreio. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos, para nós entendermos de fato aonde nós estamos e quem nós somos. Que Deus, Ele nos ajude.